Povo amado do Senhor, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 20 em diante. Assim diz a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 6. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar ao Senhor uma vez mais, clamando a sua bênção sobre nós, pedindo a Ele que nos fale ao coração neste culto matutino. Feche seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus nessa manhã, pedindo a Ele que nos fale a alma. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante de Tua santa presença e clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor que tenha compaixão da nossa vida. Pai, nós não merecemos nada de Ti, nada de Tua bondade, ó Deus, ó Pai. Nós estamos aqui foi porque Tu nos amaste, ó Deus, antes da fundação do mundo e enviaste Teu Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. E é confiados na justiça deste Filho que nós estamos aqui abrindo o santo livro de Deus para ouvir a Tua palavra. Pai, fala o nosso coração nesta manhã, fala a nossa alma, que sejamos, ó Deus, edificados por Ti mesmo, por meio da exposição da palavra. Que Cristo seja glorificado sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Que nós estejamos preparados a dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos pedirem. Fala ao nosso coração, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se nessa manhã? No próximo dia 31 de outubro, celebraremos mais um aniversário da Reforma Protestante. O marco da Reforma Protestante é o dia 31 de outubro, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja do castelo as suas 95 teses, questionando a venda de indulgências. A partir dali, inúmeras coisas aconteceram e Lutero experimenta uma profunda conversão em 1519 e é um instrumento usado por Deus para estabelecer a reforma protestante. Mas hoje você está aqui numa igreja presbiteriana reformada mais do que 500 anos depois, 507 anos depois. E se alguém perguntar para você por que você é presbiteriano, o que você diria? Por que você é reformado? Por que você é um cristão? Por que você é um crente em Cristo Jesus? Qual razão você daria por caminhar num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Este texto que lemos, irmãos, desta manhã é um texto maravilhoso, porque ele é um texto que é fruto de uma pregação de Moisés, realizada ao povo de Deus nas campinas de Moabe. O povo costuma dizer que Deuteronômio significa repetição da lei, é isso mesmo. Mas Deuteronômio é mais do que uma repetição da lei. Deuteronômio é um livro de conferências bíblicas. Moisés está com o povo prestes a entrar na terra prometida, logo ele vai morrer, e ele então resolve pregar novamente a lei dirigido por Deus a todo o povo. E as conferências, as pregações de Moisés, a pregação profética da lei, é esse livro maravilhoso que está diante de nós, o livro de Deuteronômio. Nesse capítulo precioso está o principal mandamento das Escrituras,
no qual Deus nos manda amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E lá no início do capítulo ele manda dizer o seguinte, que estas coisas nós temos que ensinar aos nossos filhos, andando, deitado, caminhando pelo caminho. Em todo lugar nós tínhamos que inculcar esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas na vida dos nossos filhos. E quando os nossos filhos nos virem obedecendo a palavra de Deus, eles vão perguntar por que fazemos tudo isso. É isso que Moisés está dizendo ao povo aqui no versículo de número 20, que nós lemos nesta manhã. Versículo 20 diz, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? O que Moisés está dizendo é que quando as gerações seguintes vissem seus pais andando no caminho do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor, elas perguntariam, por que nós servimos a Deus? Por que servir a Deus? Essa é a mensagem do Senhor nessa manhã. Por que servir a Deus? Em primeiro lugar, o texto diz, nós servimos ao Senhor porque Ele nos libertou. Por que servimos a Deus? Porque Ele nos libertou. Versículo de número 21 e 22 dizem, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Primeira razão da nossa fé, por que servimos a Deus? Porque Ele nos libertou. O povo precisa ter a consciência de que eles eram escravos de Faraó no Egito. Vocês se lembram? Deus permitiu que o povo entrasse no Egito debaixo da liderança de José. Levantou-se um faraó que não conhecia a história de José e começou a oprimir o povo de Deus. Os judeus construíram para Faraó algumas cidades celeiros e algumas pirâmides como escravos. E eles, oprimidos pelo Senhor, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Moisés titubeia no início, mas depois obedece o chamado. E você se lembra que Deus mandou 10 terríveis pragas sobre o Egito. A última delas, a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas mesmo assim, Faraó endurece o coração e persegue o povo no deserto. E Deus abre o mar vermelho e o povo de Deus passa com pés enxutos. E o Faraó e todo o seu exército, o exército de Faraó é sepultado no mar, meus amigos e irmãos, porque Deus faz com que o mar caia sobre eles. O povo de Israel deveria contar aos seus filhos que eles eram escravos, mas o Senhor lhes visitou com grande libertação. Hoje, por que nós servimos a Deus? Pela mesma razão. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 1 em diante, o seguinte, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, dos quais andrastes outrora segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo a filosofia desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nós éramos influenciados pelo diabo e nem sabíamos disso. Esse espírito que atua nos filhos da desobediência. E Paulo diz, entre os quais nós andávamos outrora, e nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o desejo da nossa natureza pecaminosa. E ele diz que nós éramos filhos da ira, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e nós fazíamos a vontade da nossa carne, e queríamos seguir os nossos pensamentos, como também os demais. Mas aí em Efésios 2,4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe por que nós servimos a Deus, irmãos? Porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós vivíamos querendo fazer tudo o que esse mundão faz. O diabo colocava as ideias dele na nossa cabeça, nós andávamos influenciados pelo príncipe da potestade do ar e nem nos dávamos conta disso. Nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus, entregues à nossa própria sorte, fazendo tudo que a nossa carne, que a natureza pecaminosa desejava. Mas Deus, com poderosa mão, mandou seu Filho vir a este mundo, o cravou na cruz do Calvário para pagar todo o escrito de dívida que era contra nós e triunfar de todos os demônios na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele vence todos os demônios porque ele está lançando por terra
toda acusação que o diabo tem contra nós. E no momento oportuno de nossa vida, ele nos deu a bênção de nos arrependermos e crermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí a Bíblia nos ensina em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você foi salvo porque creu em Cristo Jesus, você recebeu perdão de pecados, a vida eterna e foi reconciliado com Deus Pai. Então, se o seu filho te perguntar por que nós servimos a Deus, Felipe já pode ensinar para o filho dele pequenininho, nosso diácono Felipe. Meu filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina o Felipe falando para o filhinho dele, filhinho, vamos aprender? Ele nem vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que nós adoramos a Deus. É por isso que nós trazemos nossos filhos à igreja. Porque Deus nos amou. Deus nos mandou Cristo, seu Filho amado. É por causa da obra dele que nós estamos aqui. Porque ele deu sua vida na cruz para pagar o nosso pecado. Por que servimos a Deus? Em primeiro lugar, porque o Senhor nos libertou. Por que servimos a Deus? O texto nos diz em segundo lugar, porque o Senhor é fiel. Por que servimos a Deus? Porque o Senhor é fiel. Versículo de número 23. Eu vou ler uma vez, a igreja lê a segunda vez. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Vocês, versículo 23. Dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Deus não tirou o seu povo do Egito para matá-lo no deserto. É bem verdade que Deus nos permite que passemos por desertos. E a nossa própria estada nesse mundo é viver num deserto espiritual a cada instante. Deus permite que o seu povo esteja no deserto para aprender quem ele é. Deus permite que o seu povo esteja no deserto, sim, para corrigi-lo e para discipliná-lo por causa dos seus pecados. Alguns que são geração rebelde acabam morrendo no deserto, sim, é verdade. Mas Deus não destrói o seu povo no deserto. Deus, amados amigos e irmãos, é fiel à sua promessa. Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria aquela região, querido amigo e irmão, que é chamada de Palestina hoje, a terra prometida ao seu povo. Deus prometeu que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó aquela terra que era dos cananeus. E aqui Moisés está dizendo, dali do Egito o Senhor nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Deus é fiel, ele cumpre todas as suas promessas. Ele cuida de nós a cada dia. Irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque somos objetos das promessas do Senhor. É porque ele tem cuidado de nós. Se você tem uma caminha quentinha para deitar, é porque o Senhor tem cuidado de você. Se você tem uma comida gostosa para comer, é porque o Senhor tem cuidado de você. Se você tem roupinha limpa e cheirosa para vestir, é porque o Senhor tem cuidado de você. Se nada tem te faltado, é porque Deus é fiel e tem cumprido todas as promessas dele para com você. Deus é fiel, ele cumpre todas as suas promessas. Mas mais do que promessa somente para esta vida, Deus promete nos dar o céu e a vida eterna quando cremos em Cristo Jesus. Há uma cena que eu acho maravilhosa, que está em Apocalipse, capítulo 21. Essa cena narra quando Deus vai enviar dos céus a nova Jerusalém. Depois de já haver destruído, amados irmãos, esse mundo e tê-lo feito passar por fogo por causa do seu pecado, Deus fará descer dos céus
aquela grande cidade, a Nova Jerusalém, na qual Jesus reinará eternamente. E Apocalipse 21, de 1 a 5, diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe, não vai existir mar na nova terra. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, ou seja, enfeitada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você já parou para pensar, irmão, que nós vamos estar num lugar em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima? Um lugar em que a morte não vai mais existir. Provavelmente os momentos mais duros que enfrentamos nesta vida foi quando perdemos alguém. Um pai, uma mãe, um irmão, um avô. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor. O Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. E as primeiras coisas já passaram. Você tem um lugar prometido para habitar com Jesus nos novos céus e na nova terra. O Senhor quer dar essa bênção maravilhosa para todo aquele que nele crê. Eu quero dizer a você que a vida do lado de cá do céu pode estar muito complicada, mas você precisa entender que Deus não te prometeu o céu na terra. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos assegurou que neste mundo nós passaríamos por aflições. João 16, 33. Jesus prometeu que você vai enfrentar grandes lutas neste mundo. Então, se você está enfrentando grande luta, não está acontecendo nada fora da promessa do Senhor Jesus. Mas Ele prometeu que aqui não é o seu céu. E você não vai ter a felicidade plena aqui. Então, preste atenção aqui. Pare de querer fazer desse mundo o seu céu. Aqui não vai ser o céu. Há muita gente que vive frustrada e deprimida. Por que Deus me permitiu que eu passasse por isso? Por que meu namorado me deu fora? Por que eu estou desempregado? Porque aqui não é o céu. É só por isso. Você não pode querer que aqui seja o céu. Lembra da história daquele missionário que voltou do Oriente depois de ter dedicado a vida inteira na região da Índia, e quando voltava para os Estados Unidos, num navio, se aproximava do porto de Nova York e viu uma bandinha tocando de longe no porto. Ele olhou para a mulher: nós gastamos a vida na obra missionária, tem uma banda para nos receber ali. E ele ficou frustrado porque estava presente no navio o presidente Ted Roosevelt dos Estados Unidos. E quando ele desceu, aquela festa era para o Ted Roosevelt, e ninguém de nenhuma igreja foi receber o missionário. Então ele, chateado, pegou um táxi para a casa que a missão tinha deixado para ele ali, e ele e a mulher estavam arrumando as coisas para daqui a pouco comer, tristes, deprimidos, porque eles gastaram mais de 40 anos em missões e nenhuma pessoa sequer foi recebê-los ou reconhecê-los. E ele saiu para caminhar na rua, chateado, angustiado, até que veio uma ideia na sua mente, e ele entendeu. E ele voltou para casa e disse: mulher, agora Deus me mostrou porque não havia ninguém para nos receber aqui, e ninguém veio aqui nos abraçar e louvar a Deus pelo nosso trabalho. Ela virou: por quê, querido? É simples, é porque nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Você pode morar numa casa maravilhosa, mas esse não é o seu destino final. A sua casa está preparada pelo Senhor
lá nos céus, onde você vai morar com Ele eternamente. Então creia na promessa da vida eterna. Creia que você vai estar num lugar onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais briga, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais contenda. Você vai passar a eternidade com Cristo Jesus. Creia nessa promessa. E entenda que as pessoas que fizeram mais diferença nessa terra eram pessoas que tinham seus olhos postos no céu. Eram pessoas que sabiam que tinham a eternidade diante de si e tinham que se levantar e pregar o Evangelho e ser uma bênção e um instrumento de transformação neste mundo, para que o reino de Deus venha e se manifeste entre nós. Que Deus nos levante para abençoar esse mundo, porque nós temos os olhos postos no céu e sabemos que Deus vai cumprir todas as suas promessas para conosco. Por que nós servimos a Deus? Porque Ele é o Deus fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele cuida de nós. Você crê nas promessas do Senhor? Você confia nas promessas do Senhor? Mas talvez a Daniele, que está anotando ali o sermão no celular, me pergunte: o que você vai me perguntar, papai? Papai, por que nós servimos a Deus? Por que, Dani, nós servimos a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele nos libertou. Em segundo lugar, porque Ele é fiel. Mas por que nós servimos a Deus? Em terceiro lugar, porque o Senhor manda. Por que nós servimos a Deus? Porque o Senhor manda. Versículos 24 e 25. Eu vou ler o 24, a igreja 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Vocês 25. O texto nos diz, irmão, que o Senhor nos ordenou cumpríssemos. Todos. Preste atenção, você não cumpre para ser liberto, você já foi liberto. Você cumpre porque foi liberto. Porque foi salvo, você obedece. Você não obedece para ser salvo, nem para agradar a Deus ou ser aceito diante do trono dele. Não, ele já te aceitou. Ele já te salvou, ele já te perdoou. E agora, por gratidão, por louvor, você vai obedecer a palavra de Deus. E aqui o texto nos diz que o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os mandamentos que Ele nos dá. Estes estatutos temêssemos o Senhor. O nosso coração tem que reverenciar, tem que adorar a Deus. Para quê? Para o nosso perpétuo bem. Para quê? Para nos guardar em vida, como tem feito até o dia de hoje. Querido amigo e irmão, o texto está dizendo que quando nós obedecemos os mandamentos, Deus nos protege das consequências do pecado. Alguns anos atrás eu li um livro maravilhoso que todo pai que tem filhos pequenos precisa ler, Pastoreando o Coração da Criança. Naquele livro, o Dr. Ted Tripp diz, amados irmãos, que a obediência é o círculo da bênção. É como se Deus fizesse um círculo para nos proteger deste mundo e das consequências do pecado. Então, quando nós estamos obedecendo, nós estamos dentro do círculo da bênção. Quando nós desobedecemos, nós quebramos o círculo. E aí agora, então, nós estamos expostos a este mundo, a sua maldade e a todas as consequências do pecado. É como se acontecesse o seguinte: você está obedecendo a Deus e você vive rodeado por um círculo de fogo. E lá está o inimigo tentando passar, lá está o mundo tentando te atacar, lá animais, feras tentando atacar você, mas você vive dentro do círculo da bênção, da obediência. Você abriu o círculo, você sai. Agora você está exposto a tudo aquilo, todas as consequências que o pecado podem trazer para você. Então, Deus nos manda obedecer, não é porque Ele é mau, é porque Ele quer nos livrar das consequências do pecado. Satanás vai tentar enganar você como enganou Eva. Satanás vai falar assim: Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele não quer que você se torne como Ele, conhecedor do bem e do mal. E se você acredita em Satanás, você come do fruto. E agora você vai provar as consequências do pecado. Então, meu querido, obedeça a palavra de Deus para não receber as consequências do pecado em sua vida.
O texto diz que será por nós justiça, ou seja, nós seremos considerados justos quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O que Moisés está dizendo com isso? Nós somos justificados pela fé, mas as pessoas lá fora reconhecem a nossa fé justa pelas nossas obras. Quando eles veem o nosso testemunho, eles vão dizer: esse é um povo justo, esse é um povo crente, esse é um povo que vive de maneira diferente, esse é o povo de Deus. Amados irmãos, se nós obedecemos, o texto diz que nós vamos ser abençoados, vamos ser livrados das consequências do pecado e, mais ainda, seremos reconhecidos como povo justo diante de Deus. É por isso que eu gosto tanto do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queridos irmãos, nós temos servido a Deus com todo o nosso coração. Por que nós servimos a Deus? Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nós somos o povo mais abençoado da terra. Há uma canção no interior de Minas que conta a história de um homem crente que morava na fazenda de um homem muito, muito, muito rico. E aquele homem era um homem de oração, o homem rico respeitava o seu funcionário. E um dia à noite, o crente sonhou, a Bíblia diz que tem sonho, conta como sonho, mas é a música, né? Que morria o homem mais rico do vale. E ele foi conversar com o seu chefe, e falou: chefe, coloque as suas contas em ordem, se arrependa diante de Deus, porque eu sonhei que nessa noite morreria o homem mais rico do vale. O chefe entrou em desespero, passou a noite em claro, a família do chefe, todo mundo esperando para ver se ele ia morrer ou não. No outro dia, chegou a notícia na casa do chefe que aquele crente havia morrido. A música é música do povo, mas ela traz a perspectiva de que o mais rico do vale não é aquele que tem mais dinheiro. O mais rico do vale é aquele que tem Jesus no seu coração. Por que nós servimos a Deus? Porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor é fiel, porque Ele nos manda obedecê-lo, porque Ele quer nos abençoar, porque Ele quer que nós sejamos reconhecidos como um povo justo na presença dEle. Ao final desta mensagem, que implicação então essa mensagem vai ter para nós? Se você conhece a razão da sua fé, explique para os seus filhos. Se você conhece por que você serve a Deus, conte para a próxima geração. Se você sabe por que serve a Deus, diga aos incrédulos porque você crê. E muitos virão a Cristo porque você está disposto a revelar as razões da sua fé. Não tenha vergonha do Senhor. Diga ao mundo: creio em Jesus porque Ele me libertou, porque Ele é fiel, porque Ele ordena os seus mandamentos, porque quer me abençoar. E eu vou viver todos os dias do seu caminho. Por que servimos a Deus, irmãos? Porque Ele nos libertou, porque Ele é fiel, porque Ele nos ordena. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos preparados para ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você esteja pronto para dar razão da sua fé. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.